Bom, iniciando agora a segunda parte da nossa conversa, né? Ex-ministro do Planejamento e da Fazenda, Nelson Barbosa, hoje professor adjunto na Universidade de Brasília e pesquisador do IBRE, e Mauro Benevides Filho, deputado federal, mas também ocupando até pouco tempo o secretário de Planejamento do Estado do Ceará e foi durante 12 anos secretário da Fazenda do Estado do Ceará também. Bom, eu deixei no primeiro bloco uma pergunta sobre a PEC, conhecida como a PEC da guerra, mas a PEC Emenda Constitucional 10/2020, que ela basicamente ela simplifica os gastos do governo federal para o combate à pandemia do novo coronavírus. Nós temos lá diversas pontos que foram alterados da Constituição, como a regra de ouro, contratação de pessoal, criação de despesas, benefícios tributários em si. Ela é uma PEC bem abrangente e com muitas informações. Eu queria, Nelson, que você nos desse aqui qual o seu entendimento, né, dessa PEC e se ela vai no caminho correto, né, de atender de forma emergencial às necessidades maiores do país nesse momento de enfrentamento do Covid-19. Bom, vamos dividir essa PEC em duas partes, porque tem uma parte fiscal e tem uma parte do Banco Central. Tá? Eu acho que a parte fiscal, no conteúdo econômico, está correto, como a gente tem falado aí nas questões anteriores. Nesse momento, o governo federal é o único agente que pode absorver o risco, que pode tomar emprestados em condições melhores os recursos que a sociedade precisa para enfrentar a crise. Então, o governo pode tomar emprestado em torno de famílias, de empresas, prefeitos e governadores. Então, no sentido econômico, é preciso, sim, uma ação fiscal rápida para enfrentar a crise. O que eu discordo dessa PEC do lado fiscal é que eu acho que não seria necessário criar um orçamento paralelo. Eu acho que isso vai dar problema depois. Tá? Porque você vai ter um orçamento normal e vai ter um orçamento paralelo. Eles vão seguir regras distintas no quesito de transparência, aprovação. Eu acho que isso, na prática, para a economia, não faz diferença, e para o mercado financeiro, R$1 de dívida emitida no orçamento normal ou no orçamento paralelo é R$1 de dívida. Né? Isso também poderia ter sido feito com orçamento normal, e eu vou dar um exemplo só. O governo tem extrapolado a chamada regra de ouro, aquela regra que diz que você não pode emitir dívida acima do que você investir. Você só pode emitir dívida para o que você investir. O governo tem extrapolado isso nos últimos anos, por causa da recessão e várias outras condições. E a Constituição também permite que você pode extrapolar a regra de ouro desde que você informe ao Congresso quanto e peça permissão para isso. Então, no orçamento desse ano, se eu não me engano, já tem lá uma previsão de que o governo ia extrapolar a regra de ouro em 340 bilhões de reais. E o governo, no início do ano, antes da crise em janeiro, chegou e disse, olha, na verdade, acho que vai ser 160, não vou precisar de toda a autorização. Então, o próprio funcionamento da regra de ouro já diz que o governo poderia mandar para um Congresso um projeto de lei dizendo, olha, devido ao coronavírus, eu prevejo que vou precisar emitir 500, 600 bilhões de reais em ações emergenciais. O Congresso aprova essa margem, e aí cada ação para usar esse recurso é um projeto de lei específico, é uma medida provisória específica. Você pode ter um guarda-chuva geral, no orçamento normal, e ainda assim adotar as ações necessárias em cada iniciativa individual. Isso é mais de acompanhamento, o importante é fazer o dinheiro chegar, para quem está na porta, para quem está precisando de remédio, leito na UTI, cesta básica, não importa se o dinheiro vai chegar de PEC, medida provisória, decisão suprema. O importante é que o dinheiro chegue. Mas eu acho que a gente também tem que fazer isso de uma forma que facilita o acompanhamento e o monitoramento. No lado do BC, eu vou para a segunda parte, do Banco Central, a PEC autoriza o Banco Central a comprar títulos no mercado, títulos privados e públicos, no mercado. O Banco Central já poderia fazer isso com o banco, mas ele não pode fazer isso com instituição não financeira. Ele pode fazer isso com instituição financeira. Então, ele pode comprar títulos de bancos, pode comprar títulos de instituições financeiras não bancárias. O que é a instituição financeira não bancária? É uma instituição que não toma depósito à vista, nem faz empréstimo como banco. Por exemplo,
uma financeira, um administrador de maquininha, uma seguradora. Tá? O Banco Central já poderia fazer isso, mas ele não pode fazer com instituição não financeira. Qual a instituição não financeira que está com problema hoje, que o Banco Central não pode ajudar diretamente? Fundos de investimento. Fundos de investimento, pela legislação brasileira, não são caracterizados como instituição financeira, eles são uma sociedade de investimento regulada pela CVM. Então, nessa crise, teve uma corrida muito grande para a liquidez. Muita gente tirou recursos de fundos, e aí os fundos tiveram que vender os seus títulos no mercado, a preços baixos, para obter o dinheiro para poder pagar os seus cotistas. Isso provavelmente estava dando um problema sério na indústria de fundos, que a gente apelida de Faria Lima, né? E por isso o Banco Central optou por entrar diretamente. Novamente, não tem nada de errado nisso, desde que seja feito com transparência. Desde que todas as operações sejam registradas, as operações tenham suas condições analisadas, tá? E aí você pode lidar com isso. Acho que os Estados Unidos estão fazendo isso, eles estão criando vários fundos, lá eles chamam de facilities, né? Um para comprar títulos de empresa, outros para financiar comprar empréstimo feito a governadores e prefeitos, outro para empréstimo às famílias. O Banco Central precisa atuar sim, ele tem que atuar mais diretamente, mas aí a questão é nos detalhes. Eu acho que a PEC dá essa autorização, eu não sou especialista em direito constitucional para saber se era preciso PEC ou não, mas o importante é que a ação seja feita, mas o diabo mora nos detalhes. Mesmo com essa PEC, vai ser necessário outros instrumentos para detalhar como é que o Banco Central vai operar. Pelo menos um decreto, pelo menos uma resolução do Conselho Monetário Nacional, se não até uma lei específica para normatizar isso. Ok. Ô Mauro, e aí você entra no debate, você acompanhou diretamente essa discussão que eu sei no Congresso dessa PEC da guerra, né? E tem vários pontos, quer dizer, tem a regra de ouro, tem a contratação de pessoal, criação de despesas, benefício tributário, a possibilidade que o Banco Central possa comprar títulos no mercado secundário, tem aí um cardápio amplo, né? Queria ouvir aí o seu comentário nesse aspecto. Bom, vamos lá. Em relação ao orçamento paralelo, basicamente, para efeitos práticos, ele realmente não tem, vamos dizer assim, um auxílio maior no que diz respeito ao manejo orçamentário, mas, e eu discordo aí do Nelson desse ponto, a razão de ser de guerra, ou seja, é porque quando terminar o ano, nós vamos ser capazes de saber, em vez de ficar só no discurso do ministro, que gastou tanto, ou do presidente que gastou tanto, nós vamos ter, segregado do orçamento, nós vamos ter os valores que efetivamente foram despendidos para essas ações que estão sendo colocadas. Então, basicamente, como não tem meta de primário, porque o decreto de calamidade, ele suspende 3 artigos da Lei de Responsabilidade Fiscal, ele suspende o 23, que é a adequação dos gastos de pessoal em 2 quadrimestres ao descumprir o percentual, ele elimina o 31, o artigo 31 da LRF, que são aquelas regras de limites de endividamento do setor público, né? Para quem não é da área, os municípios não podem se endividar mais do que 1,2 vezes a sua receita corrente líquida, os estados não podem se endividar mais do que 2 vezes, e pasmem, as senhoras e os senhores, o governo federal não tem limite de endividamento. Ele se endivida até onde puder. O Senado Federal tinha, né, porque foi arquivado durante muitos anos, um projeto de resolução número 84, que definia esse percentual de dívida pública sobre receita corrente líquida, dava um prazo de 15 anos, era o senador Zé Serra, dava um prazo de 15 anos, não era nem para agora, para 15 anos, mas o sistema financeiro e o Banco Central nunca deixaram isso efetivamente. Então, mesmo se tivesse... Nos Estados Unidos tem esse teto, né? Tem. Aliás, o Congresso americano, ele faz um lockout de tudo, para tudo. Não só para no financeiro, por isso que a pressão é muito grande, mas para no fiscal também. Fecha o governo, fecha os museus, é um negócio assim, pessoal fica sem pagar, só para ter uma ideia. Portanto, a Alemanha fez isso durante 9 anos. Aí tem a Finlândia, eu não me lembro aqui de todos os países, mas o brasileiro adora se comparar com os Estados Unidos, não, porque nos Estados Unidos é assim, nos Estados Unidos é assado, mas quando chega nessa hora, aí ninguém quer se comparar com os Estados
Unidos. Não, é diferente do mais. Mas, enfim, então suspende o 23, suspende o 31 e suspende o 70, que é um prazo para adequação de outras regras que eu não vou falar aqui nesse exato momento. Portanto, essa segregação ela é muito mais para dar transparência e, portanto, o povo brasileiro, o próprio Congresso Nacional, porque a cada 30 dias o governo federal é obrigado a prestar contas ao Congresso Nacional. Então, essa é a primeira parte. Mauro, eu até louvo. Diga, pois não. Só um esclarecimento. Esse orçamento paralelo, ele surge com uma proposta do Congresso? Exatamente. Essa proposta que se convencionou chamar de orçamento de guerra, ele é uma proposta oriunda da Câmara dos Deputados, que foi agora muito bem aprimorada, porque o que eu não consegui fazer lá, viu, Nelson? Eu fui lá no Senado com grandes senadores que tem lá, nós acabamos convencendo ao senador, para fazer justiça, ao senador Anastasia, alguns pontos que nós achávamos importantes, que eu vou chegar lá, no funcionamento dessa irrigação que o Banco Central está sendo permitido fazer nesse exato momento. Então, encerrando aqui no fiscal, realmente há um controle, vamos dizer, exatamente para a gente saber que tamanho é esse, porque, como eu disse, o resultado primário ele vai ser incorporado e o mercado financeiro vai fazer o quê? Ele quer saber se essas despesas que estão sendo realizadas, elas são de caráter permanente ou se são realmente de caráter transitórios. Serão despesas exclusivas para serem gastas até dezembro de 2020. Esse é o papel, né, de se chamar orçamento de guerra. No que concerne a regra de ouro, e aí o ministro Nelson já explicou, mas vamos lá, a regra de ouro diz assim, eu não posso fazer a operação de crédito, eu não posso ir ao mercado financeiro, que o governo federal ele se financia praticamente todo mês, ele se financia como ele não tem recursos da sua receita tributária para pagar nem os juros, que é o resultado primário, nem muito menos o principal, então ele vai ao mercado financeiro e rola títulos para pagar títulos que estão se vencendo. Então lá diz o seguinte, a operação de crédito só pode existir para pagar despesa de capital. Quais são as despesas de capital? Investimentos, inversões financeiras ou amortização da dívida. Então, essas são as três linhas, você soma os três, é o máximo que você pode endividar. O governo federal não consegue se endividar somente para fazer isso, porque ele está desestruturado. Aí a Constituição diz assim, mas ele pode ir lá no Congresso Nacional, ele pede e justifica, através de lei complementar, ele justifica que precisa desses valores, e aí o Congresso, sabendo o montante, ele autoriza. Pois bem, na emenda constitucional, ele está dizendo o seguinte, tira essa regra da Constituição até 31 de dezembro. A PEC diz que o governo federal já fica automaticamente autorizado a se endividar para pagar juros, porque juros na classificação da despesa pública era a despesa corrente. Então, por isso que eles estão inserindo isso na emenda constitucional, porque sabem que esse descontrole vai aumentar, o resultado primário vai piorar, portanto, ele vai ter que realmente incorrer nessa questão, eu acho, porque não estava proibido. O que a Constituição diz, tudo bem, você vai fazer, mas consulte o Congresso. O que a PEC faz, portanto, concluindo esse ponto, é simplesmente dar automaticidade do governo. Ele não precisa mais nada de falar com o Congresso para pagar juros, que, como eu falei, é uma despesa corrente. E terceiro ponto, a questão da ação do Banco Central, que, primeiro, explicar para as pessoas que o Banco Central só vai poder agir no mercado secundário. Nenhuma empresa vai emitir títulos para o Banco Central e o Banco Central cobrar. Não existe isso. Tanto é que o Senado emendou, Nelson, um artigo dizendo o seguinte, o Banco Central ele atuará preferencialmente para atender as micro e pequenas empresas. Ora, o mercado secundário ele é feito quando um banco faz um crédito para uma empresa. Se ele quiser criar um crédito, um CCB, que é um crédito bancário, para ele negociar com outros bancos, ou negociar com corretoras, ou o que quer que seja, é esse título que o Banco Central está sendo autorizado a funcionar. Ou seja, o Banco Central vai irrigar não a empresa, ele vai irrigar bancos, ou vai irrigar quem transaciona, fundos que compram, que investem nesses títulos e assim por diante,
Portanto, o que ele vai fazer é muito mais irrigar o sistema financeiro com outros que não têm conta corrente, como disse o Nelson, mas eles é que vão ser os grandes beneficiários. Essa emenda da microempresa, ela não faz nem sentido, porque a microempresa não emite título, né, primariamente, porque há uma exigência mínima que essas empresas tenham um mínimo de confiança quando esses títulos vão ser... Por isso que lá tem a palavra secundário, tanto para títulos do Tesouro quanto para os títulos do mercado financeiro. E para o Tesouro tem que ser secundário mesmo, porque se fosse primário, era emissão primária de moeda. O Banco Central estaria financiando, né, o governo federal, financiando o Tesouro. Por isso que vem a palavra secundário, que também vai ser mais uma maneira de dar segurança. Ô, Mauro, mas na proposta anterior não estava assim, não, né? Não estava isso. Nós lá, para comprar títulos no mercado secundário, nós tínhamos exigido 3 pontos. Primeiro, delimitar o Banco Central, que valor é esse? Nos Estados Unidos foi 1,2 trilhão que o Congresso aprovou. Não foi uma coisa solta, propriamente dita. Segundo, nós queríamos que fosse um crédito de nota mínima, que não conseguimos aprovar. Desculpem. E o terceiro era de que essa prestação de contas fosse individualizada. Portanto, esses 3 pontos, infelizmente, passou na Câmara sem esses 3 pontos. Vai ao Congresso. E aí nós fomos lá discutir com alguns senadores, inclusive com senadores também do próprio PDT, tanto o senador Everton como o senador Cid Gomes, vários outros senadores participavam, porque nesse momento já não podia mais fazer emenda. Tinha que ser um convencimento do senador Anastasia, e ele realmente trabalhou muito nessa questão, e aí ele resolveu absorver, primeiro, a nota mínima de uma agência de risco, ou seja, esse crédito ou esse título, que pode ser uma debênture, pode ser um crédito imobiliário, pode ser um crédito bancário, pode ser, enfim, são 5 ou 6 regras que estão lá. Eu, pessoalmente, acho que tem dois pontos lá que são irrisórios no mercado secundário, não deveriam nem constar aqui, mas, enfim, nós queríamos que tivesse limitação ao Banco Central, que tivesse nota mínima para esses títulos, ele colocou, que é BB-, e terceiro, que a prestação de contas fosse individualizada e ele também com taxas, prazos e assim por diante. Então, o Senado realmente aprimorou muito o que a Câmara havia aprovado. Então, isso, só para os nossos internautas ficarem clareados, que muita gente me fez perguntas, porque eu já me pronunciei muito sobre isso, Nelson, não tem nada de dinheiro para a empresa. Esse dinheiro é exclusivamente para quem transaciona no mercado secundário, dentro desses vários tipos de papéis que eu estou me referindo nesse exato momento, e o Banco Central vai ficar solto. Ele pode gastar de 500 bilhões a 3 bilhões. Não há limite para isso, eu acho muito temeroso, mas, infelizmente, a prestação de contas vai ser mais rigorosa e, realmente, esses títulos, eles estão mais, na lei, na emenda constitucional, ele está mais exigente para que ele possa realizar. Mauro, mas essa medida, ela não seria importante para minimizar o empossamento dos recursos, né, no sistema financeiro e dar mais, vamos dizer assim, mais reduzir o risco e aumentar as contrapartidas que possam... Quer dizer, em última instância, você tem que ter um agente garantidor do risco. No fundo, eu vou estar resolvendo o problema de um ativo, de um banco ou de uma instituição, porque o Tesouro vai estar garantindo isso. No fundo, é isso. O Banco Central, ele não... A questão, repito, não é um problema de liquidez. Sistema bancário... Pergunte a alguém do mercado financeiro. É um problema de garantias. É um problema de garantias. É um problema de garantia. Então, o que vai acontecer é que o Banco Central ele vai dar uma segurança ao mercado de que esses títulos podem, inclusive, continuar a serem negociados. Agora, e minha preocupação maior, Nelson, que é o que eu vou falar agora. Eu queria ouvir depois. A lei diz assim... Pois é, o Nelson gosta dessa... Quem foi ministro da Fazenda sabe tudo que eu estou falando, é só redundância. Mas, enfim, lá diz, e é a minha preocupação, porque você vai comprar por balcão. Você vai pegar o telefone, a mesa lá do Banco Central, vai ligar lá para a mesa de um determinado banco e vai dizer, olha, aqui tem um título tal, do crédito bancário, um CCB, da empresa tal, quer comprar, tal, qual é o preço? Esse preço... É importante também todo mundo dominar isso. Apesar da Anbima publicar esses preços com regularidade, entretanto,
esses preços em época de crise, e hoje, nesse momento que eu estou falando, eles não existem mais. O preço que a Ambima publica é meramente um preço de referência. Ela vai na curva dela, projeta 30 dias para frente, como ela faz, e não é, na realidade, o preço de não é o preço real de mercado. O preço de referência é muito maior. O que ela faz é porque isso faz marcação a mercado. Quem tem fundos que tem aquilo como referência vai ter que ter aquele preço que a Ambima publica. É outro ponto perigoso, porque o Banco Central pode comprar a preços muito mais elevados, porque quando ele for vender, para recompor o dinheiro que ele lançou e o mercado interpretar que não precisa mais daquela irrigação, ele pode ter um prejuízo enorme em relação a essa questão. Então, me preocupa, tentamos minimizar, mas com notas mais elevadas, com divulgação individual, mas, infelizmente, o Banco Central continua aberto para o valor que ele quiser fazer. Ô Nelson, você e o Mauro, né, praticamente são os dois grandes formuladores da oposição. Você no PT e o Mauro no PDT, são os dois grandes partidos, vamos dizer assim, de oposição ao governo. Essa medida do governo federal, essa PEC da guerra, nesse caso, você acha importante que permita o Banco Central comprar, né, no mercado secundário esses títulos, de forma de reduzir o risco, né, aquele que está emprestando? Bom, obrigado pela achar que eu sou o principal formulador do PT. Não. Você sabe que tem muita gente. Então não tem como... Um dos principais. Você foi ministro do Planejamento, ministro da Fazenda, e certamente... O Mauro sabe disso também, que eu tenho certeza que no PDT ele também discute muito. Também a mesma coisa. Da experiência que vocês têm. Né, você quer dizer da expoência que ele tem e tudo mais. Na vida pública, né? Certamente você é uma figura sempre ouvida, né? Fazendo a ordem inversa aqui. Nessa questão do Banco Central, acho que o Mauro colocou muito bem. Vamos explicar o que é isso. O Banco Central vai poder comprar títulos ou direitos creditórios no mercado secundário. Título é o quê? O título é aquilo que a gente chama que é um título ao portador, né? Quem tem o título pode vender. Então, pode ser um título do Tesouro, pode ser a debênture de uma empresa, né? É um título que o detentor daquele título tem o direito a receber aquilo. Direito creditório é o empréstimo. Por exemplo, um banco vai e faz um empréstimo para uma empresa. Aquilo não é um título, né? É uma relação direta entre o banco e a empresa, mas que o banco depois pode passar para o Banco Central. Eu acho importante fazer essa distinção, porque a situação do Banco Central tem dois aspectos. O Mauro falou bem dos dois. No caso de títulos, o Banco Central vai comprar alguma coisa que tem preço no mercado, né? Tem algum preço no mercado, nem sempre um preço muito preciso. Se for título público, não tem muito problema, você tem uma liquidez bem grande. Se for título privado, aí tem títulos privados que não tem liquidez, como o Mauro colocou, apesar da Ambima, que faz essa precificação, botar lá um valor, aquele valor não diz muita coisa. Então, eu acho que, nesse caso, o Banco Central vai se concentrar muito mais em título público. Eu acho que, no caso de título privado, essa assistência vai ser muito difícil de ser feita pelo simples fato que não tem uma precificação confiável. Agora, o importante é o outro, é o direito creditório, que aí é onde eu acho que a situação do Banco Central vai ser mais importante, pegando carona no que o Mauro colocou, uma situação indireta, mas ainda importante, que aí é o seguinte, é o Banco Central chegar para os bancos e para as financeiras, para as fintech, para cima das maquininhas, dizer o seguinte, se você, foi a proposta que eu fiz, você cria um empréstimo padronizado, cria para a pequena empresa, o governo anunciou isso, o Mauro já comentou, para o Norte e Nordeste, com os fundos constitucionais, que ainda é insuficiente, mas vamos pegar esse exemplo. Você dá lá um empréstimo com taxa de juros de 2,5%, ou que seja zero, um prazo de carência e tal, o Banco Central se compromete a recomprar esses empréstimos. Não é ele que vai se relacionar com a firma. Quem vai se relacionar com a firma vai ser o agente, quem conceder esse empréstimo. Mas o agente vai saber que, ao dar esse empréstimo, se ele precisar, ele pode revender ele para o Banco Central. Então, é isso que está sendo feito lá fora, e é isso que eu acho que a gente tem que ser feito aqui. Porque você vai fazer, você tinha perguntado antes, você vai fazer essa liquidez que está nos bancos, os bancos têm recurso para emprestar, mas eles não estão dando empréstimo porque eles não têm certeza do risco desse empréstimo. Eles não querem carregar isso no seu balanço. Se eles souberem que eles podem emprestar e temporariamente passar para o Banco Central, para o Tesouro, você pode fazer com que esse dinheiro fique menos empossado. Agora, é importante que isso seja feito de uma forma padronizada, de uma forma transparente, criando uma linha de financiamento com característica comum. É como se o governo chegasse e falasse, está criada uma linha de capital de giro contra a crise. Procure o seu banco
e peça essa linha. E o seu banco pode conceder esse empréstimo porque o Banco Central garante que vai recomprar ele se for necessário. E se seu banco não quiser fazer, os bancos públicos estão aí. A Caixa pode fazer, o BNB pode fazer, o BASA pode fazer. Ainda bem que a gente tem banco público nesse momento para poder atuar se o setor privado não atuar diretamente. Na parte, voltando só um pouco na parte fiscal, o Mauro falou da questão da transparência. A transparência pode ser feita com orçamento normal, com orçamento de guerra ou paralelo. Me parece que uma das principais questões dessa PEC foi insegurança jurídica. Porque você tem muitas regras no Brasil, regras foram criadas em momentos diferentes. Então, a regra de ouro foi criada na Constituição de 88, a LRF em 2000, o teto de gasto em 2016. Então, cada dessas regras são meio que superpostas e acabam criando incerteza jurídica para o gestor. O gestor fica com receio de assinar isso ou aquilo, com medo de depois ser considerado irregular ou não. E nessa PEC, ao dizer que isso está fora, que isso não se submete às regras usuais, ela diminui a insegurança jurídica de quem está na ponta para poder atuar rápido. Se isso vai ou não, nós vamos ver na prática. Se a PEC for sendo aprovada, vamos ver na prática, porque a PEC também diz que estarão isentas dessas condições usuais de transparência, de licitação e tudo mais, somente o que o Congresso considerar emergencial. Ou seja, o gestor tomar uma decisão agora, e daqui a 2, 3 meses, o Congresso achar que aquilo foi demais, ele também pode ter que responder por isso. Então, eu acho que mesmo nesse aspecto, diminuiu a insegurança jurídica, mas não elimina completamente. Mauro, concorda? Apesar de que, Nelson, todos os artigos da Lei de Responsabilidade Fiscal que vamos dizer assim, se inserem dentro do raciocínio que o Nelson está colocando, e realmente eles pensaram muito nisso, mas todos os artigos que tratam disso, o 14, o 16, o 17, o 24 e o 114, todos da Lei de Responsabilidade Fiscal, e o 110 da LDO, todos foram suspensos pelo Supremo. Ou seja, está tudo, né? Tá tudo como diz no linguajar mais popular, liberou geral. Está tudo liberal. Então, pode ser que a emenda constitucional, com certeza, o instrumento constitucional dá um maior rigor, né? Dá uma maior segurança para o gestor, isso é fundamental, mas eu ainda acho que, como o orçamento do governo federal é muito grande, poucas pessoas leem o orçamento do governo federal, nós que somos da área, é complicado, a gente gasta muito tempo para poder entender. Então, a ideia do orçamento foi para fazer uma segregação para examinar com mais facilidade. Basicamente, no primeiro momento, mas aí passou para a regra de ouro, passou para o Banco Central, e aí ela se expandiu assim com muita velocidade. Nelson, quer comentar mais alguma coisa do Mauro? Pode passar por o... A regra de ouro, acho que a gente já vai entrar aí, que você tinha até indicado nas questões mais estruturais. Eu acho que a gente já precisava reformular nossas regras fiscais, tá? Incluindo a regra de ouro. Essa é uma discussão que já vinha antes da crise. Eu acho que agora a regra de ouro está corretamente suspensa durante a crise, mas depois eu acho que nós vamos ter que voltar a isso, reformulando a regra de ouro, o teto de gasto. Vamos precisar de um novo conjunto de regras fiscais, mantendo controle e transparência, mas mais adequado à nossa realidade. Esse teto do gasto é um terreno perigoso para debate, viu, Nelson? Eu sei, mas é inevitável. Eu discordo. Já que você levantou, Flávio, eu posso ter 1 minuto e meio para o Nelson comentar? Claro. Vamos lá. Nelson, aqui no Ceará, nós temos, o governador Camilo tem um teto do gasto, que foi feito, entretanto, para despesa corrente. Vamos lá, para os nossos internautas. O governo ele controla isso para as despesas primárias: pessoal, previdência, custeio e investimento. São as quatro categorias que estão lá. Aqui no estado do Ceará, investimento está fora. Por que está fora? Porque, quando você examina os dados do governo federal, 80% dessas despesas obrigatórias, pessoal e previdência. Custeio está no limite, investimento vai chegar no ponto onde eu estou querendo. Pessoal continua crescendo em termos reais. Previdência continua crescendo em termos reais. O custeio, como a gente diz aqui, está no osso. Não tem mais como fazer um ajuste aqui, acolá. Então, o governo federal não tem teto do gasto. Ele continua aumentando as suas maiores despesas. Eu acho que é falacioso dizer que está cumprindo o teto do gasto.
Inclusive, quando meus alunos, mas professor, mas o governo não está dizendo que está cumprindo o teto maior? Tá. Por quê? Ele vai lá no investimento, não tem condição de controlar 80% da sua despesa, vai lá no investimento e retira, simplesmente ele diminui. O governo federal chegou a investir 104 bilhões de reais em 2011, por exemplo. Hoje vai investir 19 para poder dizer que está cumprindo esse teto do gasto. Portanto, eu acho extremamente perigoso. Eu acho que esse teto do gasto tinha que retirar o investimento, diminuir a despesa corrente. Essa sim é que tem que ser diminuída. Ela continua aumentando no governo federal, zero de teto. Portanto, aqui nós fizemos diferente. Até porque quando o servidor vem negociar percentual, a gente vai lá para o teto do gasto. Olha, ultrapassa. Quer que vamos dizer assim, as condicionantes entrem em campo? Você não pode ter reajuste, você não pode ter progressão, você não pode ter concurso público. Todas aquelas penalidades já entrariam no campo imediatamente. Se o governo federal tivesse feito igual ao nosso, desde 2017, o governo federal já tinha descumprido. Portanto, as penalidades já estariam em curso e o governo não estava nesse acosto tão grande que tem hoje. Então, eu gostaria de ouvir um pouco o teu comentário nessa questão, porque não tem controle. O federal não controla nada. Deixa eu só pegar carona nesse seu raciocínio final e endereçar o Nelson uma última reflexão do nosso programa, e aí ele vai junto, que é exatamente nessa questão. Nós estamos vivendo uma crise, talvez com proporções semelhantes à crise da Grande Depressão de 1929. Ou seja, lá a macroeconomia foi repaginada no país, a teoria econômica no mundo inteiro foi repaginada, e, na verdade, hoje todos nós somos keynesianos, ou devemos ser keynesianos. Mas nós temos um governo mais liberal no momento que precisa todo mundo ser keynesiano. Certo? E ser keynesiano significa, para quem não conhece a teoria econômica, que no momento de retração, o investimento público joga um papel fundamental em reativar a atividade econômica. Nosso amigo em comum aqui, todos nós, o Manuel Pires, né, Nelson? Tem levantado os dados que nosso investimento público no Brasil está nos níveis mais baixos desde a pós-guerra. Então, a gente perdeu um instrumento que o teto de gasto nos tirou para exatamente nesse momento conseguir, né, ter uma capacidade maior de voltar a crescer. Então, Nelson, o endereço aí, essa é a reflexão sua e do mal que eu queria ver. Primeiro, não ter um DNA keynesiano nesse momento faz falta. Né? Talvez o governo federal, não sei se ele esteja, como você falou, ele poderia estar fazendo mais. Né? Exatamente, não faz mais pelo perfil mais liberal do governo. E segundo, talvez quem está assistindo esse programa quer saber como é que vai ser a vida dele pós-coronavírus. Ou seja, a dívida pública vai crescer, todos nós sabemos, o déficit público vai crescer, estão falando aí, Mauro, 500, 600 bilhões esse ano, como é que isso vai ser financiado? Então, eu queria ouvir de vocês, eu sei que é difícil fazer previsão no Brasil, mas um exercício de futurologia de como é que vai ser a economia brasileira, seja no âmbito da União, mas dos Estados Unidos, pós-coronavírus. Nelson, começa por ti, por favor. Vamos lá. Eu acho que a gente sabe, vou tentar endereçar a questão do teto de gasto e a questão da dívida ao mesmo tempo. Com certeza a dívida vai subir, né, durante essa crise, no mundo inteiro. Vai subir dívida do governo, vai subir dívida das empresas. Então, depois dessa crise, nós vamos ter uma dívida alta. Eu acho que nesse momento é importante o governo federal ter um limite mais flexível de dívida. O Mauro colocou que lá fora tem limite de dívida, mas esses limites, no nível federal, eles são feitos de forma flexível. O governo americano tem um limite de dívida, mas nos últimos 80 anos ele alterou isso, acho que mais de 70 vezes. Então, quando é preciso, ele altera, porque o governo é o tomador de crédito de última instância e emprestador de última instância. Então, essa dívida vai subir e fica essa questão: como é que a gente vai pagar essa dívida no futuro? Essa dívida pode ser paga de várias formas. Primeiro, que se essa dívida for utilizada para ativos, a economia vai se recuperar mais rápido. A economia se recuperando mais rápido, o crescimento se recupera mais rápido, e isso faz com que a própria arrecadação se recupere, gerando recursos para pagar essa dívida. Segunda coisa, eu acho que essa crise vai trazer para o Brasil uma coisa que já estava ocorrendo lá fora
depois da crise de 12 anos atrás, que é taxa de juro muito baixa. Provavelmente nós vamos com uma taxa de juro real, que é a taxa de juro menos a inflação, negativa. Então, isso também faz com que essa dívida possa ser rolada com um custo mais baixo e facilita sua administração depois. Depois da crise, quando passar, porque a gente nem sabe o tamanho do problema, aí vão ser necessárias algumas medidas de ajuste, vai ser preciso fazer a reforma tributária, o Mauro sabe melhor do que ninguém isso. Espero eu de uma forma progressiva, porque quem pode mais pagar mais, quem pode menos pagar menos. Vai ser preciso voltar à questão da reforma fiscal, controlar os gastos, também de uma forma progressiva, preservando investimento, preservando saúde, educação, controlando os gastos não essenciais, controlando principalmente folha de pagamento, a reforma administrativa. Então, vai ser um conjunto de iniciativas depois da crise, mas a gente não está lá ainda. A gente não sabe o tamanho do problema. A gente sabe que ele vai ser grande e a gente sabe como lidar com isso. Já tem exemplo de aumento de endividamento do governo, muito forte, justamente em períodos de guerra. E se a história econômica indica alguma coisa, é que isso é lidado depois com crescimento, juro mais baixo e medidas fiscais, do gasto e da receita. Não é tudo concentrado na receita, nem tudo concentrado no gasto. Na questão do teto de gastos, o Mauro tinha perguntado, quando a gente estava no Ministério da Fazenda também, tinha feito uma proposta de teto de gasto. Não era esse teto de que congelava o gasto, tratava tudo da mesma forma, tinha uma cláusula especial para tratar investimento. Acho que o Ceará fez isso, está de parabéns, e é isso que vai acontecer. Eu não tenho nenhuma dúvida que o investimento vai ter tratamento especial no teto de gasto. A minha dúvida é só quando. Quando é que o Congresso vai fazer isso? Já tem iniciativa na Câmara, já tem iniciativa no Senado. Eu acho que, na hora que a gente atravessar o pior da crise, as pessoas começarem a discutir a reconstrução, provavelmente o governo ou os parlamentares vão aprovar o aperfeiçoamento do teto de gasto, dando tratamento especial para o investimento. É assim que deve ser feito. Tem que ter teto de gasto, teto para despesa corrente, como o Mauro disse, e uma meta específica para investimento, que normalmente é uma meta plurianual, que às vezes as obras começam no mandato de um governador e de um presidente e vão ser concluídas depois. Então, o orçamento de investimento é um orçamento mais plurianual, tem que ser mais protegido, que é o que não tem acontecido no Brasil. E mesmo no gasto corrente, também vai ser preciso tratar isso de modo diferenciado. Uma coisa é folha de pagamento e salários mais elevados, outra coisa é gasto com saúde e educação, que precisa ter meta própria. Cada estado tem diferentes níveis de gasto em educação e saúde. Às vezes, um estado precisa aumentar mais o gasto de saúde, outro precisa aumentar mais o gasto com educação. Mas tem também, mesmo dentro do gasto corrente, um tratamento mais diferenciado. Então, eu acho que virar o aperfeiçoamento da nossa regra fiscal, junto com a reforma fiscal que vai ser necessária para tratar das consequências dessa crise. Ela já era necessária antes, ela vai ser necessária depois. E aí, voltando ao primeiro ponto, nessa hora é muito importante você ser pragmático e não ideológico, né? Mais do que ser keynesiano ou neoliberal, tem que ser pluralista e tem que ser democrático. Tem que ouvir as pessoas, porque a solução tem que ser de consenso. Não adianta alguém chegar e tentar impor alguma coisa, e isso só vai atrasar a discussão e, às vezes, levar a medidas não necessariamente adequadas. Então, eu acho que no início dessa crise, o governo federal veio com uma proposta muito ideológica. Basta a gente lembrar que um mês e pouco atrás, o governo, em resposta à crise, mandou para o Congresso uma lista de 18 reformas de longo prazo para combater uma crise de curto prazo. Eu não tenho nada contra discutir reforma de longo prazo, acho que tem que ser discutida. Uma crise de curto prazo é medida de curto prazo. Então, demorou um pouco e, depois da crise, nós vamos voltar a isso. Vamos voltar a discutir as reformas necessárias e aí é papel do Congresso pegar essas diferentes posições e achar um meio termo, né? Eu costumo dizer que o Brasil tem todos os instrumentos necessários para lidar com essa crise e com suas consequências. O governo tem espaço fiscal, taxa de juros está baixa, nós temos reservas internacionais, nós temos gente no governo, nos estados, no município, na própria administração federal. A gente tem gente que conhece o problema, sabe lidar com o problema. O grande desafio da nossa geração, eu acho, é ser capaz de chegar a um consenso político mínimo para enfrentar isso, que é o que a gente não tem até agora. Mauro, agora, Flávio, o que eu acho... Deixa eu só alimentar ainda, quer dizer, colocar mais lenha nessa fogueira ainda. O Nelson tocou num ponto importantíssimo, da reforma tributária. A pandemia chega no Brasil no momento que o Congresso iria começar a se debruçar na reforma tributária. E você tem criticado, à época,
tinha criticado a reforma tributária, que ela estava muito concentrada no ICMS, na discussão do ICMS, e que não mexia em outras questões, vamos dizer assim, de justiça tributária. Não é? Com a dívida que vai ser gerada, o déficit que vai ser gerado, não é momento de discutir a reforma tributária. Agora sim que você tem mais argumento de colocar na mesa a questão da justiça tributária, quer dizer, chamar aqueles setores da sociedade que não estavam dentro da reforma tributária para entrar no pacote para garantir exatamente esse pagamento desse déficit a mais que vai surgir no Brasil. Bom, primeiro, em relação ao ajuste que o governo federal vai ter que fazer, normalmente os técnicos e alguns colegas só pensam na despesa. Por isso que fica mais difícil você vislumbrar no médio prazo alterações no âmbito da receita. Todo mundo fala e ninguém tem coragem de fazer. O governo tem por ano, ele desonera 330 bilhões de reais de tributos. Porque o governo ainda tem subsídios creditícios e subsídios financeiros. O creditício nem o Congresso sabe. Eu tive que pedir, Flávio, você sabe, aos nossos alunos lá para poder levantar. Levantamos 50 bilhões entre o que o governo custa para dar o dinheiro para o banco para alguma política que ele queira fazer, e ainda tem o subsídio de cunho financeiro, que ele dá diretamente para o investimento. Mas vamos tratar os 330 bilhões. Poxa, 330 bilhões, se o governo cortasse 10% disso, que é muito pouco, seriam 33 bilhões ano. Quando o nosso companheiro e amigo ministro Paulo Guedes gosta de fazer conta em 10 anos, seriam 330 bilhões de reais. Mas não faz. Na PEC do Pacto Federativo, a PEC 188, ele prevê o corte do subsídio. Aí eu fui lá trocar ideias com ele e tudo mais e tal. Por que isso não foi feito? Quando a PEC veio para eliminar, para iniciar um processo de acompanhamento de subsídio em 2026. Eu não sei onde é que o governo está com a cabeça. Ele está precisando de receita, mas vai dizer que só vai tratar disso em 2026. E mais, a partir de 2026, se tiver algum subsídio que vai até 2034, como tem, ele só vai terminar em 2034. Ou seja, o tratamento é muito fraco. Repito, infelizmente, eu tenho que falar no nosso exemplo. Nós cortamos 10% de todo mundo e pronto. Ou seja, isso é pouca coisa? Pode ser pouca coisa, mas isso ajuda no financiamento, na estrutura fiscal, na solidez fiscal e na ampliação, inclusive, dos investimentos, que é o que tornou o Ceará o maior volume de investimento sobre receita corrente líquida. Não é justo também, né, Mauro? A questão do refis. Vou chegar lá. Primeiro, não é justo você ter, na cesta básica, você ter o salmão pagando 0 de PIS/COFINS, pagando o filé mignon, pagando 0 de PIS/COFINS, o queijo suíço, que os ricos gostam tanto, pagando 0 de PIS/COFINS. Eu não preciso de longo prazo, de 2026, para poder acabar com isso. Então, eu inclusive, já tive a oportunidade, inclusive, me acolheu muito bem, tive com o secretário Tostes, da Receita Federal, ele, inclusive, foi companheiro comigo, ele secretário da Fazenda do Pará, e eu, Nelson, não sei se tu lembra disso, secretário da Fazenda do Ceará. Então, ele sabe exatamente o que nós estamos falando, e eu espero que ele possa tomar uma medida de curto prazo para evitar esses excessos, né, que existem na cesta básica. E terceiro, na reforma tributária, o problema é o seguinte, é que no Congresso querem reduzir a reforma tributária no imposto sobre consumo. A União, os três níveis, município, Estado da União, arrecada por ano 2 trilhões e 100 de reais. 1 trilhão e 100 é imposto sobre consumo. Portanto, por isso que o Brasil é tido como uma carga mais regressiva, porque o menos favorecido, o mais pobre, gasta uma maior proporção da sua renda no consumo. Por isso que ele, proporcionalmente, ele é mais taxado do que o de renda mais alta. Não pode. Nós temos que tratar do imposto sobre propriedade, como falou o Nelson, e temos que falar na questão do imposto de renda. Então, na propriedade, não faz sentido a gente comprar um carro, pagar IPVA, o cara o mais rico comprar o seu avião, ou o seu barco, o seu helicóptero, pagar 0 de IPVA. Pelo amor de Deus, chegou a hora de a gente tratar isso. E a própria imposto de renda. Se você tem uma renda a partir de R$3 mil, você já está com imposto de renda, aliás, é menos, já está pagando imposto de renda, você distribui dividendos
E eu sei que nessa distribuição de 52 bilhões ano passado, tem 3 pessoas, cada uma delas recebeu R$1 bilhão pagando zero de imposto de renda. Isso tem que acabar. Mesmo que você recrie, que o Brasil já teve, e o Fernando Henrique acabou o imposto de renda na distribuição de lucros e dividendos, e, simultaneamente, você reduza o imposto de renda da pessoa jurídica. Não tem problema. Na minha simulação, é 49 bilhões a mais, 18 bilhões a menos do imposto de renda, você tem 31 bilhões a mais que você pode usar para diminuir a carga do possível imposto sobre consumo que, porventura, venha a ser gerado. Então, essas coisas, a gente realmente nós estamos atentos lá na Câmara dos Deputados, conversando com vários deputados, colegas do Partido dos Trabalhadores, do PSB, tem muita gente boa do PSB, do próprio PCdoB, enfim, nós estamos procurando fazer um trabalho. Nesse momento também, eu, o deputado Henrique Fontana, estamos fazendo um trabalho realmente para ver se a gente consegue inserir nesse contexto a questão dos impostos, não necessariamente da reforma tributária, mas da criação desse tratamento emergencial de tributos, já pensando de como isso poderá vigorar a partir de 2021, porque todo imposto tem que atender o princípio da anterioridade. Você tem que criar num ano para vigorar no outro. Ô Mauro, mas o Nelson, ele comentou sobre a sofisticação do teto do gasto, tirando investimento. Isso, você acha que tem clima no Congresso para ir nessa direção, como o Ceará fez? A necessidade do investimento, porque o investimento ainda tem aquela questão, Flávio, que a gente ensina na sala de aula, que é o efeito Claudinino. O investimento público é feito, eu investi, vamos dizer, o Estado do Ceará investiu 1,5 bilhão lá no Porto do Pecém, tivemos o maior investimento privado da América Latina, que é a nossa siderúrgica, a CSP, a Companhia Siderúrgica do Pecém. Então, os deputados o Congresso Nacional está entendendo a importância. Eu mesmo devo passar dessa questão da pandemia, lá para o mês de agosto, mais ou menos, eu estarei apresentando uma emenda constitucional para poder ver se foco essa questão, mantendo o teto, porque quando eu falo isso, as pessoas entendem que eu estou querendo retirar o teto, é o contrário. Eu estou fortalecendo o teto que não está funcionando. Pessoal e Previdência continua aumentando de maneira que custeio, se bem que custeio já está ali no seu quase nível ótimo, vamos dizer assim, mas é fundamental que o investimento esteja fora. E eu espero que o Congresso Nacional se sensibilize. Às vezes você tem um bom propósito, mas não necessariamente ele não é acolhido, como foi, por exemplo, o teto do Banco Central operar. Não consegui fazer isso. Mas, enfim, então são muitos pontos que ainda nós temos. Lá o Refis, né, os que o Flávio falou, de 2000 a 2017, a União fez 31 programas de refis. Ela deixou de receber 800 bilhões de reais. Aqui no nosso estado nós temos uma lei que proíbe refis durante 5 anos, estamos no 3º ano. Só isso aumentou 1,9 a receita. De nada. Só a não perspectiva de, no final do ano, ter programas de refinanciamento, isso eleva a receita. São medidas simples que podem ser tomadas numa gestão para o governo pensar. A despesa é importante, mas tem que pensar também na receita, senão vai demorar muito tempo para poder readequar esse percentual da relação dívida sobre PIB, que vai crescer muito e que a gente precisa mostrar para o mundo, para os grandes investidores, sejam eles nacionais ou internacionais, que nós seremos capazes, portanto, de intertemporalmente reverter essa curva. Nelson, quer comentar ainda alguma coisa do Mauro para a gente ir para finalmente? Quero. Só na questão eu acho que é inevitável, já era inevitável antes, eu acho que essa crise vai acelerar a proposta de reforma tributária e reforma fiscal em 2021. A gente já tiver o tamanho desse problema, então, a gente já tinha que resolver um problema grande antes, e vai ser muito maior lá para o meio do ano que vem. Concordo com o Mauro aí, que é necessário ter medida na receita, né? A ajuste fiscal não vai ser feito só do lado da despesa. Então, vai ser uma combinação de uma regra de gasto mais inteligente, mas que tem que tratar investimento de forma diferenciada e tem que tratar saúde e educação de forma diferenciada. E tratar de forma diferenciada não significa liberou geral, significa ter limites próprios, com indicadores de qualidade e tudo mais. Né?
Tem que ter critérios, tem que ter Isso nada mais é do que é feito em vários países avançados, mas que a gente aqui, como a gente está com uma preocupação muito financeira, a gente trata um real da mesma forma, não se importa se ele é investimento, se ele é saúde ou se ele é educação. Ele tem o mesmo impacto financeiro, mas na sociedade ele tem impacto diferente. Então, ele deveria ter uma regra fiscal mais inteligente. No caso da tributação, é inevitável o aumento da progressividade tributária. No passado, sempre que você tinha uma guerra, depois da guerra, você tinha aumento da tributação, até porque os ricos pagavam a conta da guerra. O acordo político, desde a antiguidade até recentemente, é que a maioria da população luta a guerra, os ricos pagam a guerra. Vai acontecer uma coisa parecida agora, só que a nossa guerra agora é contra uma doença. Né? E quem tem os recursos, quem pode se proteger mais, são os mais ricos nessa fase. Posteriormente, pode ter uma tributação mais progressiva, como o Mauro colocou, IPVA, expandido IPVA, tributos sobre, eu sou favorável mais a tributos sobre herança do que sobre fortuna, IR mais progressivo, e repensar a desoneração. E aí, repensar a desoneração vai ser uma coisa difícil, politicamente. Por quê? Porque no Brasil, e é natural, muita gente, muitos parlamentares querem fazer política pública via tributo, que seria melhor feita via transferência. A desoneração da cesta básica é um exemplo claro disso. É melhor você ter uma tributação simples e linear sobre toda a cesta básica, e aí você vai falar, mas aí o mais pobre vai pagar o mesmo tributo que o mais rico quando ele comprar um saco de feijão. Sim, ele vai pagar, mas por ele ser mais pobre, eu vou dar uma transferência para o mais pobre. É isso que os países mais avançados fazem. Eles têm uma tributação mais simples, mais linear, sobre tributação indireta, ICMS, IPI e tal. E aí, como é que eles compensam isso? Eles compensam com transferência de renda, porque transferência de renda você pode direcionar melhor para quem precisa. No Brasil, a gente fez muita transferência indireta de renda via desoneração. Então, vai ter que se rever isso. Já estava na agenda antes da crise. Depois da crise, isso vai se tornar mais urgente. Ok, então nós estamos chegando já ao final, quase uma hora no segundo bloco. Nós cobrimos aí vários temas importantes. Passou rápido, né? Eu acho que essa discussão a gente levaria aqui mais uma hora tranquilamente, mas já quero que fique o compromisso de vocês, daqui a 2, 3 meses, a gente voltar e rediscutir o que aconteceu nesse período. Mas eu queria deixar aqui, queria que vocês tivessem uma palavra final, 2 minutos cada um, para a gente completar. Sair aí do campo da economia, a gente pensar, eu queria ouvir a opinião de vocês, como a sociedade brasileira, vocês acham que ela vai sair dessa situação? Quer dizer, estamos vivendo um momento histórico, uma pandemia que não tem precedente na história da humanidade, globalizada dessa forma, e algumas transformações, elas deverão ocorrer não só na sociedade mundial, mas particularmente no nosso país, né? Eu queria que vocês fizessem uma reflexão final. Como é que a sociedade brasileira deve sair desse momento? Ela sai muito mais solidária, né? Muito mais amadurecida, muito mais os próprios agentes políticos e econômicos com maior capacidade de diálogo e de interação para a gente virar essa página e redescobrir novos caminhos para o nosso país. O que vocês acham do ponto de vista não econômico, mas como sociedade em si? Mauro, você quer começar? Posso sim. A sua preocupação é saber como é que a sociedade ela vai compreender como é que é essa saída. Como é que isso, Flávio? O que é que você acha que a sociedade brasileira vai se comportar após? Bom, vamos separar os mais sofridos, os menos favorecidos, os que perderam os empregos e aqueles que sempre tiveram suas condições financeiras mais facilitadas, vamos dizer assim, o extrato mais alto, né, da população brasileira. Esse pessoal aqui vai sair muito sofrido, até porque esses que estão recebendo o auxílio emergencial agora, e se não for esticado, como você lembrou, como o Nelson lembrou, e foi a nossa preocupação na lei, eles vão sofrer muito, porque eles vão ter um corte abrupto da sua receita para minimizar o problema. Mauro, porque essa crise expõe as mazelas mais ainda no nosso país, né? Da desigualdade, da pobreza, né? Ela demonstrou muito claramente o volume, o número de pessoas enormes que nós nem tínhamos conhecimento, tínhamos uma ideia de quanto era isso, mas o tamanho disso, como é que a gente ia examinar? Você falava em 30 milhões.
Exatamente, vai ser aqui 75 milhões que eu falei, mais ou menos, dos 195 que estão sendo colocados aí. Então, esse pessoal, se não tiver um tratamento mais permanente, eles vão realmente sofrer muito, até porque, para retomar o emprego, a economia vai demorar ela voltar a funcionar. O Brasil já não vinha bem, já vinha crescendo 1% ao ano. Então, ele vai, para recuperar esse decréscimo de atividade econômica que ele vai ter em 2020, vai ser outro tempo, 3, 4 anos. Então, com certeza, mesmo esse pessoal que estava empregado, eles vão demorar serem absorvidos novamente por um mercado que vai lentamente se reproduzir. Teremos empresas mais endividadas, porque aquelas que vão pagar suas folhas e mantendo a sua atividade e não desfazendo, inclusive, de trabalhadores, neste caso, mais qualificados, esse pessoal vai estar mais endividado. Então, eles vão precisar de mais tempo também para poder se recompor. Agora, os mais ricos, uma boa parte desse pessoal trabalha muito no mercado financeiro, apesar de que hoje, né, essa é um reconhecimento que temos que fazer ao governo federal. Você tem taxa de juros de 3,70, Selic de 3,75, ela tem tendência, tem viés de baixa, até pela inflação vai ser muito baixa, vai chegar aí a 2%, já ela vai baixar, poderá chegar a ser negativa, essa Selic. Então, talvez isso ajude lá na frente, se bem que não há relação de Selic com taxa de juros na ponta, mas é uma tendência que eu espero que lá na frente essas empresas, sobretudo as médias empresas, elas possam também terem condições de recompor com mais facilidade. As grandes, apesar de afetadas, elas vão poder recorrer ao mercado internacional, países que podem se recuperar mais rápido do que o Brasil, poderão exportar, inclusive, os seus produtos, e, portanto, ela será diversa na renda, portanto, o que pode agravar, inclusive, a má distribuição de renda brasileira, e vai agravar também no lado da empresa, porque elas vão sofrer também para ter condições. E o país, esse sim, tem que se preocupar também, o país, os estados e os municípios, terão que ter muita cautela para fazer ajustes rápidos, porque senão vão sofrer também mais 3, 4 anos. Ô Mauro, mas você acha que o Congresso Nacional está preparado para receber esse sentimento nacional de mais ajuda aos mais pobres, aos mais vulneráveis? Você acha que tem uma base com o Congresso preocupada com isso? Talvez vai aqui uma visão de um fiscalista. O Congresso está bem aberto para essas questões agora, na emergência, no curto prazo. Mas eu considero que ele não pode continuar assim muito expansivo por exemplo, a partir de janeiro de 2021, apesar da economia brasileira não ter se recuperado, mas eu acho que a gente tem que ser mais parcimonioso do que estamos sendo agora. Então, temos que trabalhar agora, dar renda a quem precisa, mas a partir de 2021, o Congresso tem que buscar aí um freio, não sei o que é que o Nelson vai pensar disso, mas tem que ter um freio aí, focar o ajuste, tanto da União, dos estados, das empresas e dos municípios. Eu acho que é fator importante para a economia brasileira trazer de volta a confiança dos investidores internacionais, inclusive. Okay, obrigado, Mauro. Nelson? Bom, voltando só no início, eu acho que essa crise, a gente não sabe ainda qual vai ser o resultado dela no Brasil e no mundo, né? Essa crise, lembrando que a crise de 2008, que foi menor do que essa, deixou efeitos permanentes. A gente está vendo aí a preocupação maior com desigualdade, uma preocupação maior com tributação progressiva. Essa crise terá efeitos permanentes no mundo e no Brasil também. Eu espero, trabalho, tenho certeza que vocês também, o Mauro principalmente, com a responsabilidade que ele tem sendo parlamentar, para que essa crise estimule mais solidariedade, mais cooperação, né? menos faria e mais consenso. Né? Mas, infelizmente, isso não está garantido. Isso depende de nossas lideranças, depende do governador, do prefeito, depende do governo federal, em vez de ficar procurando inimigo onde não tem, na verdade, procurar amigo onde existe, e principalmente que é um país continental como o Brasil, nem o presidente, nem o governador, nem o prefeito pode resolver o problema sozinho. Não tem saída se os três não trabalharem juntos. Então, essa crise, eu acho que vai forçar isso. Né? Seria bom que fosse de comum acordo, porque seria mais rápido. Eu acho que essa crise também está fazendo a gente rever várias coisas, não necessariamente todo mundo, tem várias coisas que eu já acreditava antes, essa crise reforçou, mas para outras pessoas pode ser uma novidade, que é
que a gente começou a discutir no primeiro bloco. Você tem que ter um sistema de seguro de renda para todo mundo. Na saída dessa crise, os países vão começar a discutir isso mais seriamente. Você precisa ter um seguro de renda que pode ou não se desenvolver em uma renda mínima. Essa crise está mostrando a importância... Nelson, ainda bem que a gente tem o SUS, né, Nelson? Imagina se não tivesse o SUS. Isso. Meu segundo ponto, essa crise está mostrando a importância de ter um sistema público de saúde. Na hora que a situação ficar ruim, o SUS segura. Exatamente. E pode também coordenar, inclusive, com os hospitais privados. É importante investir em saúde, investir em médico. Entendeu? Acho que a gente não precisa ser necessariamente programa lá o Mais Médico, mas precisa ter um programa para aumentar mais os serviços de saúde para a população. Eu acho que o SUS sai fortalecido. Então, assim como investimento, ele vai ter um tratamento específico mais adequado nas futuras regras fiscais. Eu acho que a situação do crédito, aí não é uma inovação, isso aconteceu em 2008, está acontecendo agora, o Banco Central consegue jogar liquidez na economia, mas a liquidez não necessariamente chega rápido para quem precisa. Então é preciso desenvolver novos canais para que, se os bancos não forem, outras instituições financeiras possam ir com o apoio do Banco Central. As novas tecnologias de informação já estavam fazendo isso, com as fintechs, as maquininhas, elas já estavam começando a ocupar algum espaço dos grandes bancos que não atendiam a demanda adequadamente. Eu acho que isso tende a aumentar, e é importante que o Banco Central atue nisso. Essa crise também está mostrando, o Mauro falou uma coisa importante, que passou rápido. Essa crise está mostrando a importância de você ter produção doméstica de algumas coisas, por segurança nacional, por saúde pública, porque, apesar de você poder importar, quando vem uma crise como essa, você pode ter suas importações bloqueadas por motivos de outros compradores, né, por crise. Isso. Então, isso vai levar vários países do mundo, não é uma antiglobalização, é repensar as suas estratégias de inserção, que a gente chama, né, na economia internacional. Você tem que ter, sim, mais trocas e comércio, mas você tem que ter um mínimo de capacidade doméstica para produzir algumas coisas em situações extremas. Então, eu prevejo também que, depois dessa crise, a importância da política industrial, não nas bases do século XXI, mas em novas bases, a nova política industrial também vai ser um tema de muita importância. E essa crise também está fazendo várias pessoas verem que a gente tem que abandonar essa polarização Estado versus mercado. O Mauro falou do crowding, né? Quando o Estado investe, em muitos casos, o Estado atrai investimento privado. Então, essa é uma concepção burra, uma concepção ideológica. E, infelizmente, antes da crise, ela estava muito preponderante. A gente vive na era das redes antissociais, né? Onde todo mundo tem certeza e ninguém tem razão, né? E é muito difícil, né, nesse tipo de debate. Nós estamos aqui há mais de 2 horas debatendo os temas, para mostrar como eles são complexos. Você não vai resolver a questão com um tweet, com um comentário. As questões são complexas. Sentar na mesa, precisa discutir com civilidade para construir as soluções. E nisso, Estado e mercado são complementares. Tem coisas que o mercado faz muito bem, tem coisas que o Estado faz muito bem. Se um ajudar o outro, a gente sai mais rápido dessa crise. Nelson, adicionaria também a importância dos bancos públicos, das universidades públicas, que nesse momento elas se mostram super importantes, né, Mauro? É a pesquisa, né, Flávio, que a gente debate tanto para poder dar ao país, né, condições de poder inovar, de poder criar, ser mais competitivo, inclusive, no mercado internacional. Pensar, como disse o Nelson, que essas coisas possam ser produzidas aqui dentro. Nós temos teste, só para dar o exemplo, o reagente do exame rápido da Covid-19, tem algumas enzimas que a gente teve que comprar para poder fazer. Vamos desenvolver aqui. Nós temos condições de fazer isso. Mas, para encerrar, Flávio, eu como homem temente a Deus, saindo aqui da economia, eu espero que isso possa ter sido também dizer ao mundo, né, a maneira como nós estamos vivendo de maneira isolada, sem solidariedade. Deus está dizendo assim, olha, prestem atenção, todos vocês que estão aí, acho que precisamos a gente ter uma nova sociedade para poder vigorar no mundo inteiro. Um freio de arrumação, né? Um freio de arrumação. Né? Eu acho que sim, mas é uma coisa pessoal. Claro. Obrigado, Nelson, por participar aqui conosco. Flávio, muito obrigado também por desse momento tão singular. Nelson, palavra final, Nelson. Você abriu, você fez. Eu também quero agradecer a oportunidade. Bom reencontrar aqui o Mauro, discutir isso. A gente já discutia bastante coisa na época que estava na Fazenda, ele era lá o secretário.
Eu acho que a gente só vai sair dessa crise aí com discussão civilizada dos problemas e apostando aí no brasileiro, né? A gente tem que saber que a solução do nosso, a fonte, a solução do nosso problema somos nós mesmos. O Nelson e o Mauro, quando secretário da Fazenda e você ministro, ele sempre nos dizia da grande receptividade que você tinha para os pleitos do Ceará, do estado do Nordeste, a sua grande preocupação sempre em estar ajudando no melhor possível, né? E aqui fica o nosso agradecimento do estado do Ceará, né, Mauro? Ainda bem que você fez, que eu aqui ia ficar muito né, homenagem presente de corpo presente, mas foi bom você ter realçado isso, que é uma verdade. É verdade. Não, obrigado vocês aí pelas palavras, parabenizar também o Mauro, todo esse trabalho aí no governo do Ceará. O Ceará tem vários exemplos muito positivos que devem ser adotados e replicados no Brasil como um todo. E, para terminar, voltando ao que eu estava dizendo, a gente tem um problema sério, o Brasil está sendo afetado pelo que acontece no resto do mundo, mas hoje nós dependemos muito mais de nós mesmos. Nós não temos que ir ao FMI, nós temos reservas internacionais, nós temos um governo, nós temos SUS, nós temos bancos públicos, nós temos instituições democráticas que podem discutir as iniciativas com transparência e prestação de contas. Então, nós temos todos os instrumentos para enfrentar essa crise. Eu espero que essa crise é um freio de arrumação, é um choque também para o Brasil, para que a gente possa agora ter uma postura um pouco mais civilizada e colaborativa, porque se a gente não fizer isso, a gente tende a fazer essa crise ser muito maior do que ela precisa. Então, eu confio nos nossos parlamentares, eu sei que eles estão assumindo um papel muito maior nesse momento, até por falta de liderança por parte do governo federal. Eu acho um trabalho muito importante, eu quero manifestar aqui confiança e desejar sorte ao Mauro nesse processo, a responsabilidade é grande. Ok. Obrigado a todos.